Boa tarde! Dia de live. Hoje é dia, ó, a Fiona já quer participar da live. Hoje é dia de falar sobre como lidar com a dependência emocional. Porque a dependência emocional pode estar travando um monte de coisa na sua vida e hoje a gente vai falar sobre isso. Enquanto o pessoal vai conectando, vou colocar aqui, fixar o comentário com o tema da nossa live de hoje, que é sobre como lidar com a dependência emocional. Prontinho, tá fixado. E esse tema é um tema muito importante porque às vezes a gente olha de uma forma muito macro, muito racional para ela, mas existem coisas muito mais profundas que é importante a gente entender, que é importante a gente trabalhar dentro de nós para conseguir ter o sucesso que a gente deseja, destravar, né? Às vezes olhar para alguma situação que você vê que não vai e entender o porquê, e muitas vezes isso tá ligado à dependência emocional e hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor, e lembra de clicar aqui no aviãozinho e encaminhar para um monte de gente para que mais pessoas possam participar dessa live e entender sobre como lidar com essa dependência emocional, porque todos nós temos. E aí cabe a cada um olhar, ver se está trabalhando isso, ver se está cuidando e trabalhando as questões que realmente são necessárias para que essa dependência emocional não trave sua vida, não trave seus resultados, não faça muitas vezes você se sentir invisível, ter a sensação que faz muito esforço e que nada acontece, ter dificuldade de se expor e por aí vai. Então clica aqui no aviãozinho e compartilhe essa live, vai clicando, enviando para mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir, tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar na live de hoje? Eu vou falar um pouquinho, a gente vai dividir em algumas partes. Primeiro eu vou falar de uma forma bem resumida o que é a dependência emocional, né? Olhando para a parte sistêmica, olhando de uma forma mais profunda, como que ela pode surgir, né? Que situações que podem acontecer para que essa dependência emocional faça parte da nossa vida, os impactos que isso pode trazer e como lidar, né? Como ter um novo olhar para conseguir trabalhar com isso e lidar, para ter os resultados que você deseja, para conquistar aquilo que você deseja de uma forma saudável para você, porque quando a gente não olha, né, para essas questões emocionais, para essas questões mais profundas, primeiro dá fadiga física, né? Começa primeiro vem, na verdade, vem a questão emocional de ficar mais desmotivado, de sentir insegurança, de ter um monte de conflitos internos. E se a gente não cuida, isso começa a ir para o nosso corpo, né? De travar aqui a mordida, da coluna doer, das coisas começarem a acontecer de uma forma que não é saudável para nós. Por isso que é tão importante a gente olhar, né? Porque quando a gente fala não só sobre carreira, não só sobre dependência emocional, mas sobre como tudo isso está agregado, é muito mais profundo do que resultados. Se trata da sua saúde, se trata da sua vida, se trata de você ter mais leveza para ser você na sua essência, né? Para que você se aceite sendo exatamente como você é e consiga construir a vida de acordo com aquilo que você sonha, de acordo com aquilo que você quer. Vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, Ju, Mari, Vivian, Sofia, Raíssa, Mary, Liliane, todo mundo seja muito bem-vinda. Clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live. Então vamos lá, o que é a dependência emocional? A dependência emocional, se a gente for olhar a grosso modo, é uma estratégia de defesa pra gente. Como assim, Su? Dependência emocional muitas vezes atrapalha a minha vida, é uma estratégia de defesa? Sim, é uma estratégia de defesa para que você não vivencie algumas dores, algumas feridas emocionais que você pode ter vivenciado na sua infância, né? De se sentir às vezes injustiçada, de se sentir abandonada, de se sentir deixada, ou de muitas vezes ter a sensação de, nossa, eu preciso dar conta de tudo sozinha, eu preciso me virar, enfim. Né? E a dependência emocional é muitas vezes você colocar o outro antes de você. Ai, obrigada, Vivian. Amo batom vermelho, gente. Tem dia que eu tenho vontade e eu bato só batom vermelho que eu aceito. Então, a dependência emocional é você colocar o outro à sua frente. O que isso quer dizer?
fazer tudo pelos outros, inclusive no trabalho, né? Se sobrecarregar de um monte de coisas do trabalho e não focar naquilo que é importante para você. Não fazer algo muitas vezes por medo do julgamento. Inclusive o perfeccionismo excessivo, eu querer fazer tudo muito perfeito, tudo muito certinho, está sim ligado à dependência emocional. Por quê? Por que eu quero fazer tudo certinho? O que eu tenho medo? O que eu tenho receio que aconteça se não tiver perfeito? Quem é guerreirona, quem quer salvar todo mundo, quem quer deixa que eu salvo, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te ajudo, também está ligado à dependência emocional. Quando você deixa de fazer algo por medo do julgamento, no fundo, por medo das pessoas não gostarem de você, né? Por medo das pessoas deixarem de te amar. Então a dependência emocional é isso, é uma busca por esse amor, por essa aprovação, para que as pessoas te aceitem, e claro, muitas vezes de uma forma inconsciente. Então, eu vou querer salvar todo mundo, ajudar todo mundo, não vem, eu quero ajudar todo mundo porque eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim. Mas no fundo, quando a gente começa a trabalhar, e eu vejo muito isso dentro dos meus atendimentos, é isso. Eu me sinto insegura, eu aprendi que eu sou muito admirada por ajudar todo mundo, por ser a fortaleza da família, por ser não sei o quê. E eu acabo deixando de olhar para mim. Mas percebe como é a busca por amor? A questão das pessoas que se cobram muito por perfeccionismo, né, para que seja tudo perfeito, e lembrando que esse perfeccionismo excessivo é diferente de querer fazer as coisas com qualidade. O perfeccionismo excessivo é aquele que parece que nunca tá bom, que você sempre precisa buscar mais, que você recebe um elogio e você acha que ainda não tá bom o suficiente. Por quê? Provavelmente lá atrás a sua criança aprendeu que você era admirada, que você era amada por ser aquela exemplar, aquela aluna exemplar, a filha boazinha, a criança mais educada da família. E aí muitas vezes você deixa as suas vontades, a sua essência de lado, porque dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu coração, você aprendeu que era assim que você recebia amor. E aí isso vai trazendo dependência emocional. É como se você tivesse um fiozinho te amarrando de eu posso dar até esse passo aqui. Só que se eu for além, o que pode acontecer? E eu vou dar uns exemplos aqui de impactos que pode ter, de situações de dependência emocional que eu já vi dentro dos meus atendimentos, que eu percebo muitas vezes conversando com as pessoas. Mas me fala aqui, se faz sentido isso para você. E do que você ouviu até aqui, o que você percebe que você tem de dependência emocional? Então, vamos lá. Da onde que pode surgir, né? Primeiro, antes da gente falar inclusive dos impactos, eu fui trazendo alguns exemplos aqui para vocês. Estou com a minha colinha aqui do lado para falar tudo que é importante, claro que de uma forma resumida, né? Para você começar esse processo de despertar dentro de você. E aí montando algumas pecinhas do quebra-cabeça para dar esse primeiro passinho, né? Para começar a ter clareza de, nossa, como que essa dependência emocional, como que essa busca por amor tem atuado na minha vida. Então, uma das situações que eu vejo muito dentro dos meus atendimentos com relação à dependência emocional, vem muito da questão da necessidade de pertencimento. Todos nós temos necessidade de pertencer, né? Não só olhando na ótica da visão sistêmica, da constelação familiar, que é algo que eu também trabalho, mas olhando no sentido da vida mesmo, né? Porque a constelação familiar, ela fala justamente sobre essas leis que regem o nosso dia a dia, que podem, se você segue, né, esse fluxo, fluir de uma forma leve, como pode travar tudo. Então, a necessidade de pertencimento todos nós temos. Imagina assim, você pode ser que você tá pensando, não, eu não tenho essa necessidade. Imagina se ninguém no mundo olhasse na sua cara. Se na sua casa, se você mora com mais pessoas, ninguém olhasse na sua cara. Se no seu trabalho, você vai no churrasco, todo mundo te ignora. Gente, ninguém consegue viver dessa forma, se sentindo excluído de tudo, sentindo que ninguém olha pra você, sentindo que ninguém te ama, sentindo que ninguém se importa, que você é um ser que está perambulando por aí. Isso é nato do ser humano. A gente tem a necessidade de pertencimento. Porque se eu pertenço, eu me sinto amada.
Então, o que muitas vezes acontece quando você tem essa questão de muitas vezes você não se sentir pertencendo ou você tá numa busca excessiva pelo pertencimento? É onde muitas vezes você trava. De, por exemplo, né, quem trabalha com desenvolvimento humano, com terapia ou com algo que você precisa postar, por exemplo, em rede social, seu produto, seu serviço, ou precisa postar lá no LinkedIn o seu currículo. Tem muitas pessoas que travam e falam, isso eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, porque eu não tô me sentindo segura. E no fundo, quando eu vou atender essas pessoas, é um medo de, e se eu postar e fulano não gostar? E se as pessoas que eu trabalho julgarem? E se as pessoas que eu conheci lá atrás olhar e falar, nossa, né, pra que isso? E aí é onde você vai deixando de fazer as coisas. Eu quero me candidatar para tal vaga, ou eu quero expor essa ideia, ou eu quero fazer algo diferente do que o meu meio, o ambiente que eu vivo está acostumado. Mas aí não faz. Por quê? O que as pessoas vão pensar? E se eu deixar de pertencer? E muitas vezes, gente, essa questão do pertencimento, existem situações muito, muito profundas que precisam ser trabalhadas. Estou falando aqui de uma forma macro. Deixa eu ver aqui. A Vivian falou, eu fico muito em dúvida sobre o pertencimento, porque a sensação que eu tenho é que ele é a dependência emocional. Isso mesmo, Vivian. Um dos maiores motivos da dependência emocional é a necessidade de pertencimento. Só que não de uma forma saudável, porque todos nós temos essa necessidade, nessa busca por amor. Só que existe um amor que é saudável, que gostoso estar com essas pessoas. Nossa, que legal tudo que meus pais fizeram por mim, né? Às vezes os pais passaram por situações difíceis de, nossa, eu entendo, eu sinto muito pelo tanto de sacrifício que eles precisaram fazer, mas por amor, eu vou buscar ser feliz, eu vou buscar ser próspera, eu vou buscar realizar os meus sonhos. Esse é o amor saudável. E existe o amor cego, que é um amor que faz a gente travar. Então, por exemplo, nossa, meus pais fizeram tantos sacrifícios, para eu pertencer, eu vou continuar vivendo a mesma situação que eles. Dentro da minha família, todo mundo no trabalho foi sempre difícil, negócio suado, e por amor eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar dentro das empresas tendo sempre um gestor que não é legal, ou eu vou continuar fazendo um sacrifício não conseguindo fechar nenhum cliente. Isso não é de uma forma consciente. A gente trabalha isso dentro do atendimento para que isso venha à tona, você tome consciência e a partir daí possa fazer diferente. Mas realmente a dependência emocional está totalmente ligada a essa nossa necessidade de pertencer. E muitas vezes, pela necessidade de pertencer, eu fico ali com um teto financeiro. Ontem eu fiz atendimento de uma pessoa e a gente estava falando justamente sobre isso. Ela falou, Su, faz anos que eu tô na mesma empresa, que eu tô no mesmo cargo e que eu não recebo R$1 de aumento. Sendo que outras pessoas dentro do meu ambiente de trabalho, que muitas vezes sabem menos que eu, fazem menos que eu fico sobrecarregada, tem promoção, tem aumento, tem não sei o quê. A hora que a gente começou a trabalhar, e geralmente, gente, essa questão de dinheiro e de trabalho tá muito relacionada à nossa relação com a nossa mãe, tá? É regra? Não, mas geralmente. E aí a gente começou a trabalhar essa questão com ela. Primeiro ponto, ela não falava dinheiro, ela falava dinheirinho. E dinheirinho, quem ganha dinheirinho é criança, gente. Só que muitas vezes a gente vai ouvindo dinheirinho, né? Na infância, seu dinheirinho, começou a trabalhar, olha, fulana, a Mariazinha tá ganhando o dinheirinho dela. E aí, como adulto, você fala, vou ganhar dinheirinho. Dinheirinho não paga uma viagem. Dinheirinho não paga os seus sonhos. O adulto, ele nem ganha, ele faz dinheiro. E aí a gente começou a trabalhar e o que aconteceu, né? O que ela percebeu com relação a isso? A gente começou a fazer um processo de identificar o que estava travando e ela percebeu que muitas vezes ela vem de uma família mais humilde, que passou aos bocados com relação ao financeiro, né? A gente foi vendo essa repetição de padrão do avô perder dinheiro, do pai quebrar a empresa, da mãe perder dinheiro, de todo mundo tá ali e de repente ficar endividado.
E aí um outro ponto foi que ela falou assim, nossa, se eu compro algo, né, quando ela morava com os pais, quando eu comprava algo, minha mãe já olhava ou já entrava e escondia, porque ela perguntava o preço e falava do porquê gastar com tudo isso, né, muitas vezes com o marido, isso acontece também, só que isso vem de lá de trás. E aí, para eu pertencer, o que acontece? Eu escolho trabalhos, eu vou estando em situações em que eu ganho só esse teto de dinheiro para eu não ser julgada. Ou que eu passo dificuldades na carreira, porque aí a forma de eu pertencer, que aí a gente faz uma reunião ali de família, cada um reclama do seu trabalho e aí eu pertenço. Olhando assim, você pode estar falando assim, nossa, Su, mas isso não é gostoso. Não, mas por amor, enquanto a gente não tem consciência, enquanto você não trabalha isso, esses padrões vão se repetindo, até que começa a afetar a saúde, até que começa a afetar o corpo, mas começa afetando a carreira, afetando o dinheiro, afetando suas relações, ficando sempre muito pesado, ou você se cobrando excessivamente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu já vi, a Sofia falou, deixar de ganhar dinheiro e ter sucesso porque quero pertencer à minha família. Se fizer o contrário, deixo de pertencer a esse sistema. Ou pode ser aqui também pela lealdade. Sofia, na verdade está tudo interligado, porque o pertencimento faz eu querer ter uma lealdade familiar, né? Então, se eu faço de tudo para pertencer, eu tenho uma lealdade familiar gigantesca que faz eu alimentar minha dependência emocional e não conseguir ir para frente. É como se tivesse assim, você tá dentro de uma prisão, a prisão tá aberta, só que para pertencer de uma forma que não é saudável, por um amor cego, é onde você não consegue sair. Por quê? Se eu ganhar muito dinheiro e aí as pessoas começarem a falar que eu tô snob, e se eu começar a me expor e falar que eu não quero A, mas sim que eu quero B, e as pessoas falarem que eu tô chata? E se alguém me ligar e falar, tô indo aí na sua casa, e eu verbalizar minha vontade de não querer receber visitas naquele dia e a pessoa se magoar? E se eu gravar um vídeo e as pessoas me julgarem, sendo que lá atrás eu ouvia que não era pra eu fazer barulho, que eu não podia sonhar tanto, que eu tinha que ser boazinha e ficar quietinha? E se eu começar a expor minhas emoções, só que lá atrás eu ouvia que era pra eu engolir o choro, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser guerreira e que eu não podia depender de ninguém pra nada. E aí onde as coisas vão travando. Por lealdade familiar, por amor, vai alimentando essa dependência emocional. Só que aí a vida vai travando. As coisas não vão, ou vão um pouquinho com muito esforço e aí para naquilo. E aí é muito esforço, e aí vem muito cansaço. Até a questão, vou trazer um exemplo aqui para vocês antes de eu ler o que a Vivian mandou aqui. Até essa questão, não sei se vocês chegaram a ver uns stories que eu fiz no sábado, de não conseguir finalizar curso. Eu trouxe essa questão principalmente com relação a mulheres, trouxe até o exemplo da minha família. Na minha família, me conta se acontecia com vocês também, pra mulherada. A minha bisavó, por parte de mãe, a mãe do meu avô materno, ela era a única mulher, né, dos filhos, e ela era a única que era analfabeta. Por quê? O meu tataravô falava que mulher não podia e nem precisava estudar. Então, os filhos homens foram alfabetizados e ela só sabia assinar o nome dela, porque se precisasse para algum documento, ela sabia assinar o nome dela, mas ela não sabia ler. Porque por ser mulher naquela época, ela não podia. E aí, o que pode acontecer, né? Quando a gente vai vendo mulher não pode ter estudo, e ela foi uma batalhadora, uma mulher guerreira. Eu venho de uma família de muitas mulheres guerreiras. Isso vai passando de geração para geração. E aí é onde muitas vezes, eu não consigo finalizar um curso porque eu tenho dentro do meu sistema, que a gente vai herando é ótimo, né? A gente vai herdando tanto os talentos quanto os traumas. Dentro do meu sistema eu tenho que mulher não pode estudar. E aí se eu não trabalho isso, é onde eu vou fazendo um monte de curso e não consigo finalizar, porque eu não podia nem ter estudado. Ou muitas vezes quem tem um vazio, né, com relação a algo dentro do seu sistema, que vai acumulando um monte de coisa, e às vezes você não consegue finalizar curso, você não consegue colocar em prática, ou você tem a necessidade de sempre fazer mais, para querer ser perfeita.
porque lá atrás você aprendeu, para não dar trabalho. Ou por algo que você vem buscando, que teve uma falta lá dentro do seu sistema familiar, e que por você não ter essa consciência, você vai buscando. E eu vou trazer uma outra coisa, mas eu vou ler aqui os comentários, que pode fazer sentido para muitos de vocês, tá? Que é com relação à mãe. Depois da live, a live que eu falei da constelação sistêmica, né, de dinheiro e carreira, tomei consciência de algo incrível, viver feliz, amada, com sucesso, para honrar meus pais. Quer mais pertencimento que honrar sendo feliz? É isso mesmo, é justamente esse movimento que a gente faz, né, dentro da sessão de constelação, dentro da mentoria sistêmica, porque não, essas coisas a gente não pode só saber racionalmente, porque racionalmente a gente sabe tudo. O que trava a gente é a nossa alma, é o nosso sentir, é o nosso coração, como que traz as respostas também. Então a gente trabalha para que dentro de você fale, agora eu posso ir em paz, para que não venha nenhum peso, nenhum emaranhamento, nenhuma corda te prendendo por você sentir culpa, por você sentir algo com relação a isso, tá? Por favor, deixa a live gravada. Da minha família, ó lá, da minha família materna e paterna, sou a única com curso superior, todas são sofridas, todas são acima do peso, com casamento ruim. Eu estou quebrando todo esse ciclo. Penso como a família me vê. É isso mesmo, e que legal que você está quebrando esse ciclo. Sempre vem o que a gente chama de buscador, um buscador para fazer diferente. Não porque vocês fizeram tudo errado, porque até quem tem raiva, né? Porque eu tô falando aqui a questão do amor, né? De fazer por amor. Até quem tem raiva, teve uma pessoa que eu atendi que a mãe dela sempre foi muito vaidosa, só que trabalhava demais. E ela sentia que ela nunca teve a presença da mãe dela. E aí na fase adulta, o que ela fazia? Eu não quero ser igual a minha mãe. Então a mãe era vaidosa, fazia unha toda semana. O feminino dela tinha morrido, né? Ela não fazia unha, não fazia isso, não fazia aquilo, pra não ser igual a mãe. Só que isso é uma dependência emocional também, porque eu não vivo em função dos meus sonhos. Eu vivo querendo mostrar o quanto eu sinto que faltou lá atrás. O quanto eu sinto que minha mãe esteve ausente, o quanto eu sinto que minha mãe não me deu. E aí você trava, gente. O Bert Hellinger, ele tem uma frase que faz muito sentido, que é: o sucesso tem a cara de mãe. Enquanto você não resolve essas situações, as coisas vão travando. E eu quero trazer um outro ponto para você começar a refletir no seu dia a dia, que pode estar ligado à dependência emocional. Por isso que eu trouxe no Stories e que eu quis fazer uma live sobre isso, porque dependência emocional, gente, é algo muito mais profundo do que muitas pessoas imaginam. De só, eu preciso falar tchau para todo mundo e dane-se. Não, existem questões profundas, tá? A dependência emocional, ou a questão do pertencimento, essa lealdade familiar, pode também estar relacionada ao seu movimento interrompido em direção à sua mãe. O que isso quer dizer, né? E o que impactos pode ter? Por exemplo, eu não me sinto boa o suficiente, eu sinto um vazio, eu fico buscando sempre suprir esse vazio. Por quê? Muitas vezes pode ser porque houve um movimento interrompido em direção à sua mãe. Situações em que pode ter esse movimento interrompido em direção ao amor da sua mãe. Minha mãe, quando eu nasci, teve algum problema e não conseguiu me amamentar. Que é a primeira conexão depois que você sai, né? Porque quando a gente tá na barriga da nossa mãe, é uma simbiose. Ali o nosso mundo é a nossa mãe. As sensações que a gente sente são as sensações que nossa mãe tem. Se a mãe tá passando nervoso, lá dentro no nosso mundo, no útero, fica desconfortável. Se tá tudo bem, o útero fica confortável. E quando a gente nasce, a primeira forma da gente tomar a vida é tomando leite materno. Então, se isso não acontece, já é um sinal de um movimento interrompido. Se em algum momento, às vezes na sua infância, sua mãe ficou internada ou precisou acudir alguém e você precisou ficar um tempo longe dela, ou você estava internada e aí ela não podia estar ali o tempo todo, a criança sente esse movimento interrompido. E dentro de você guarda: nossa, eu não posso contar com ninguém. A hora que eu dou o amor, olha o que acontece. E é onde na fase adulta, muitas vezes você vai afastando as pessoas de uma forma inconsciente. E aí você não consegue ter sucesso na vida, porque eu só posso dar até esse passo, senão alguma coisa se interrompe. Então, se você percebe
que teve algum momento interrompido, ou eu sou a filha do meio ou a filha mais velha, e aí quando eu tinha 3, 4 anos, nasceu meu irmão caçula, minha irmã caçula, que vivia ficando doente, aí minha mãe não conseguia me dar atenção, dava atenção mais para ele. É um movimento interrompido, que aí é importante você trabalhar para reconectar isso, para que a partir daí você possa seguir. Porque isso também causa dependência emocional, porque teve um vazio. O que é esse vazio? O vazio do colo da mãe, que muitas vezes sua criança sentiu que faltou. Não por falta de amor da mãe, mas porque podem ter acontecido outras situações em que para sua criança, em algum momento, houve aquele vazio. E aí esse vazio pode ser preenchido com um monte de curso, com um monte de livro, com comida, com bebida, com coisas que você começa e nunca termina, porque se eu terminar e se eu me entregar, eu já vi o quanto eu me machuco lá atrás. Eu já vi que aí eu era pequenininha, minha mãe começou a trabalhar e aí eu não tinha a companhia dela, então eu só vou até essa página porque a próxima eu sei que me machuca. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Como que é para vocês ouvirem isso? A Mary falou, como reconectar com isso? Mary, existe uma forma da gente trabalhar essa questão do movimento interrompido, e existem algumas questões, né? Porque cada caso é um caso, que tem uma sessão em que a gente consegue trabalhar para identificar primeiramente se é esse movimento interrompido que tá interrompendo o seu caminhar, e aí a gente trabalha em uma única sessão, tá? Para essa reconexão, para que você se conecte com a sua mãe novamente, cesse esse movimento interrompido e a vida como um todo comece a movimentar. É como se tivesse uma pecinha, uma tomadinha desencaixada, e aí a gente faz esse movimento para ligar essa tomadinha para que as coisas comecem a fluir. A Vivian falou, esse movimento interrompido é muito claro, porque minha irmã teve meu irmão, eu tinha 1 ano, mamei no máximo 2 meses, depois disso minha irmã, ou seja, tive que dar conta toda a vida. É isso mesmo. E aí onde a gente vai aprendendo a ser forte, e aí onde muitas vezes, ontem também eu tive um atendimento de uma pessoa que ela tá totalmente anestesiada. O que é o estar anestesiada, né? Eu até postei esses dias sobre isso. Eu não me permiti sentir. Só que quando eu não me permito sentir, eu não me permito sentir nada. Eu não me permito sentir alegria, eu não me permito sentir tristeza. E muitas pessoas, tem gente que fica tão anestesiado que até pra dor começa a ter mais tolerância. E isso é bom? Não, isso é um sinal que já tá muito profundo. E inclusive as dores físicas que a gente tem são um sinal que nosso emocional tá tão machucado que fisicamente isso precisou gritar. E a dor também é um sinal para, não mexe aqui porque aqui tá machucado. Se você movimentar mais, vai ferir ainda mais. Então, se você perceber, eu tenho muita tolerância para dor. Começa a ver se você não tá anestesiando muitas coisas. E muitas vezes a gente anestesia sendo um trator de trabalhar. E quando eu falo trabalhar, não precisa ser necessariamente em empresa. Pode ser aquele negócio de limpar, arrumar a casa e fazer não sei o quê. É viver em função de fazer atividades no piloto automático para você não se permitir sentir. E isso é uma trave, isso acaba atrapalhando também. Porque lá atrás eu aprendi que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Deixa eu anestesiar aqui, porque senão dói demais. Deixa eu tomar água aqui rapidinho. Então, gente, tudo isso trava. E como eu falei, são questões muito, muito profundas. A Vivian falou, Vivian, você falou uma ótima frase que vai fazer total conexão com o que todo mundo tá falando. Colo de mãe é vida para uma criança. Sim, como o leite materno, como a presença. E o dinheiro é energia de vida. Percebe como tudo está conectado? Então, se eu não conseguir tomar toda a vida e tudo que eu recebi dos meus pais, eu não tenho a energia para ir para essa energia de vida que é o meu dinheiro, que faz as coisas fluírem, porque muitas vezes, e me conta quem aqui já ouviu, dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, fulano ganhou dinheiro e ficou arrogante. Toma cuidado, não sonha tanto. Ouviu a família perdendo dinheiro, a família quebrando. Então,
é muito importante vocês olharem para isso, porque existem todas essas questões. Eu tô falando aqui de uma forma macro, porque às vezes existem questões muito mais profundas, né? Como eu postei outro dia no Stories com relação a uma pessoa que eu atendi, e ela vinha de uma gestação da mãe dela que foi gemelar. Ela perdeu uma irmã gêmea e ela se sentia culpada por aquela bebê ter morrido. Ela não tinha nem consciência disso, tá? A gente trabalhou isso dentro do atendimento dela. Então, se eu não tenho nem o direito de viver, porque olha o que aconteceu com a minha irmã, como que as coisas vão fluir? Só que muitas vezes, gente, a gente não tem essa consciência. Não é por mal, não é porque somos pessoas ruins, os pais... Não! Tudo isso vai acontecendo por amor, né? Até pais que falam, né? A mãe dessa cliente que eu comentei que falava, não gasta muito, não sei o que, não sei o que. Ela não fazia por mal. Ela aprendeu dessa forma, ela veio dessa escassez, porque realmente, gente, quando você olha algumas gerações para trás... Primeiro, quando a gente olha para a mulher, a gente não tinha direito de nada nessa vida. Mas quando a gente olha, não existia tecnologia, era tudo muito suado, existiam muitas questões que eram muito mais difíceis do que hoje. E aí o recado vai passando de geração para geração, né? Como essa questão do dinheiro é sujo. Como muitos ditados que hoje em dia a gente brinca, mas que ao mesmo tempo reverberam um pouco. Ah, não deixa o chinelo virado que o pai ou a mãe vai morrer. É coisa que... Coloca a vassoura atrás da porta que a visita vai embora. É coisa boba, e eu tô dando exemplo de coisa boba, mas para vocês verem como tá gravado, mesmo que isso hoje não controle a sua vida, imagina os traumas, as coisas que estão dentro da nossa genética. Que aí precisa ser trabalhado, primeiro para entender se você está com essa dependência emocional por essa questão do pertencimento, por esse movimento interrompido com relação à mãe, por ter precisado dar conta de tudo sozinha. Olha lá, a Mari falou, não deixa o chinelo virado até hoje. Mari, você sabe que nem eu, e toda vez eu falo, eu sei que é bobagem, e desviro. Eu sei que é bobagem, só que dentro do meu sistema aqui, mas deixa eu desvirar para não desonrar. É isso que acontece. Né? E às vezes foi a forma que lá atrás nossos avós e bisavós falaram, deixa eu falar isso aqui para essa criança deixar as coisas no jeito, e aí foi criando um negócio igual manga com leite. Então, se essas pequenas coisas já afetam, entre aspas, o nosso dia a dia, faz a gente tomar ações que, né? Imagina outras questões, imagina o movimento interrompido com relação à mãe, imagina esse vazio do colo, imagina às vezes ouvir que dinheiro é sujo, não poder sonhar, ou ver, nossa, o tanto de esforço que meus pais fazem no trabalho. E aí, ou se a filha é boazinha, se a filha é exemplar, se é não sei o que, olha que peso para uma criança ouvir isso, ou ter comparação de, nossa, você é muito melhor que seu primo. Teve uma outra pessoa que eu atendi que a irmã dela morreu faz pouco tempo. A irmã era mais nova. E aí ela sempre ouvia, sua irmã é isso, sua irmã é isso. É como se a irmã dela fosse o grande exemplo. E aí quando a irmã dela morreu, ela falou assim, nossa, eu que devia ter morrido, porque eu não sou nada perto dela. Olha que peso. E aí pra pertencer, eu vou indo pro menos. E é muito importante, eu já vou ver que eu sei que vocês comentaram um monte de coisas aqui. Olha lá, o Michael falou, eu também desviro e não passo debaixo da escada. É isso, gente. Imagina se essas coisas a gente faz, o que não acontece com o resto na nossa vida? Aí eu abraço o mundo e me sobrecarrego de trabalho. Aí onde cada empresa que eu vou, nossa, parece que é sempre o mesmo padrão. É onde eu não consigo fechar cliente. Então é muito importante a gente olhar, pra gente começar a se olhar com carinho e pra gente fazer diferente, mas com amor. Porque às vezes tem gente que fala, vamos fazer diferente então, porque olha o que eles fizeram, olha o que eles passaram. Não. Ao custo de muita coisa que seus pais, seus avós, bisavós passaram, hoje você tá aqui. Então é muito importante que você entenda para que você se permita sonhar um sonho seu, para que não exista essa dependência emocional, ou para que você, né, esteja atento e não tenha muitas vezes esse medo absurdo de uma forma inconsciente de não receber amor. Quer ver? Eu vou ler aqui os comentários e vou dar um outro exemplo para vocês, que sei que tem um monte de gente que vai se identificar.
A Mary falou, acho que tenho todas essas questões, por isso não consigo ganhar dinheiro, e aí é importante trabalhar para você ter justamente essa virada de chave para conseguir se permitir, né? Porque às vezes a gente tem estratégia e estuda, e marketing digital, e não sei o que, e tal. Só que se você não se permite, você pode fazer 500 coisas, não adianta. Tá, que a Vivian falou da irmã, muito sentido, e também é dolorido até que se resolve, sim, e a gente sempre vai ter coisas para trabalhar e para cuidar dentro de nós, tá? Não adianta ter a ilusão de, eu fiz isso, resolvi, você resolveu essa questão, e aí você vai trabalhando questões mais profundas. É claro que em um primeiro momento, quando a gente trabalha, você vai tirando as travas, que aí como se fosse uma trava enorme. Teve uma pessoa que eu atendi, ela falou, Su, eu tenho uma sensação como se tivesse uma barreira que nada consegue me alcançar, nem as pessoas, nem os clientes, nem o dinheiro, nem nada. E aí a gente trabalha para tirar essa barreira. A partir daí você vai para um próximo nível, nesse próximo nível que precisa ser trabalhado, e aí vai para o fluxo da vida. Olha lá, eu só sinto dor, tolero imenso a dor, né, a questão da anestesia. Mari falou que era simples, de terapia para mudar. Eu tô exausta desse jeito, tive que dar conta de coisas dos outros, exceto minhas coisas. Sempre ouvi que dinheiro é sujo. É isso, gente, vai causando uma exaustão, tá? Vou trazer um outro exemplo antes de eu falar um negócio que vai bater aí. Teve uma pessoa que eu atendi, que ela falou assim, nossa, eu tô fazendo um monte de curso, tô fazendo um monte de coisa, eu não sei como empacotar, né, todo o meu conhecimento para usar isso pro meu trabalho e tal, eu tô cansada e tô procrastinando. Primeiro, a procrastinação não é procrastinação por si só, tá? É medo, geralmente medo de se frustrar por não ser amada, por se sentir uma decepção, por achar que tá incomodando. Então, procrastinação não é procrastinação por si só, tá? No caso dela, ela tinha muito medo do julgamento dos colegas de trabalho. Só que um outro ponto que ela trouxe é que ela estava exausta. Eu me sinto exausta mesmo sem ter feito nada. Por quê? Porque foi justamente isso que várias pessoas comentaram. A vida inteira eu carreguei tudo, que agora eu tô tão exausta que até quando eu preciso tomar decisão parece que tá difícil. E aí o que precisa ser trabalhado? Tirar todo esse peso para que a partir daí você possa seguir. Porque aí você pode, que a gente chama dentro da constelação, estar emaranhado. Quer tá, vou pegar o fone aqui para dar um exemplo. Quer tá assim, ó, um nó só. Aí esse aqui é você. E você quer sair, só que, ó saiu fácil. Vamos pôr que essa aqui que tá mais enrolada, ó. Você quer sair, só que você tá embolado, ó. Não tem como sair, porque é difícil. Aí você precisa entender esse embolamento para conseguir seguir. E quer ver outro exemplo de dependência emocional, de lealdade familiar, e que não necessariamente pode estar relacionado ao pertencimento, mas tem outra lei que a gente, sistêmica, né, dentro da constelação, que é a hierarquia, que é quando eu me sinto maior que meus pais. O que isso quer dizer? Meus pais têm problemas no relacionamento e desde criança que eu fico ali no meio. Ouço meu pai, ouço minha mãe, tento fazer o meio de campo. Ou quando eu era criança, minha mãe ficou doente, precisava de alguma coisa, eu desabafava comigo de todos os problemas dela e até hoje eu que faço esse papel. Então eu estou fazendo o papel de mãe da minha mãe, de mulher, né, entre aspas, do meu pai, estando no meio da relação deles. Eu baguncei a ordem do meu sistema familiar. Eu não estou na minha cadeirinha, eu não estou na minha posição. E se você não tá no seu lugar, é onde você não tem força. Eu não falo força no sentido de, como eu sou forte, eu aguento tudo. Eu falo força no sentido de ter energia para fazer as coisas por você, né? Como algumas pessoas aqui comentaram. Eu faço tudo pros outros e não consigo fazer por mim, porque provavelmente você não está no seu lugar. Você pode estar invertendo o papel com a sua mãe, invertendo o papel com o seu pai. Muitas vezes, como eu trouxe o exemplo dessa gestação que foi gemelar, eu não sou a terceira filha, eu descobri que eu sou a quarta filha, então eu tava na cadeirinha da terceira, as coisas já não vão. Então se você tá se envolvendo, por exemplo, na relação dos seus pais, porque tem muita gente que acha que o movimento de não ter dependência emocional eu não moro mais com meus pais, eu vou mudar para Paris, não moro nem mais perto deles. Já atendi pessoas que moram fora
que mudaram para outros países e que continuam com a dependência emocional, porque não é sobre o lugar, é sobre o que acontece dentro de você. São cordinhas invisíveis que te prendem. E às vezes você está em outro país querendo resolver questões. Ou, eu não vou nem ouvir. Só que você se sente ainda na obrigação de salvar alguém. De a hora que você tem uma boia, um colete salva-vidas, você não usa o colete para você, você vai saindo distribuindo o colete para todo mundo. A hora que você vê, você não existe mais. Você olha para todo mundo e muitas vezes não olha para a criança ferida que tem dentro de você. Querendo ser forte, querendo ser perfeita. E se você não trabalha isso, você tem dificuldade de se vender. Seja dentro da empresa que você trabalha, onde você sente que ninguém te valoriza, seja de vender o seu trabalho, seja de cobrar, seja de colocar limites para quem faz atendimento. Uma sessão que era para ser 1 hora acaba durando 2. E aí você precisa começar a entender como que você aprendeu. Muitas pessoas aprenderam assim. Eu aprendi que eu só recebo amor se eu for boazinha, se eu fizer tudo pra todo mundo. E se eu fizer algo por mim, eu sinto culpa. Eu já atendi pessoas assim. Teve uma pessoa que eu atendi que ela aprendeu, olha como vai repetindo padrões e começa a perceber que padrões que tem se repetido dentro do seu sistema. Se você é mulher, perceba principalmente com relação às mulheres dos seus sistemas, os homens a mesma coisa. Teve uma pessoa que eu atendi e ela era um tratorzinho, né? Anestesiou as emoções, anestesiou, ela ia pro menos. O que é importante você olhar para sua vida? Se você tá indo pro menos ou pro mais. O menos é menos alegria, menos dinheiro, menos energia, menos olhar para você. O mais é mais vida, mais dinheiro, mais conexão com a sua essência. Então ela tava indo pro menos. Ela era um trator de trabalhar, no caso ela até ganhava, tá? Ela até ganhava bastante dinheiro, tá vindo bem o negócio dela, só que ela tava cansada de carregar todo mundo. E aí a gente começou a trabalhar, o que ela percebeu? Quando ela era criança, a mãe dela era aquela mãe que ela morava num sítio, tudo, a mãe dela, a família dela era aquela que recebia todo mundo. Aí o dia que ia todo mundo, fazia bolo de tal sabor para agradar fulano, coisa de tal sabor para agradar ciclano. E aí o que a criança dela foi aprendendo? Peraí, eu preciso fazer tudo que os outros gostam. E assim foi a vida. Então ela tinha o negócio dela, era 12:00, 1h da manhã, se cliente mandasse mensagem, ela estava respondendo. Ela ia tomar banho, ela falava assim, nossa, e se alguém mandar mensagem? E aí ela se sentia culpada quando ela parava, porque ela aprendeu que ela tinha que se doar. Que ela era amada se ela ficasse lá em último dos últimos planos. E isso também é uma dependência emocional. Então, comece a perceber, porque muitas vezes, e quer ver só, muita coisa que às vezes a gente fala, principalmente quando a gente é adolescente, começa a ficar mais rebelde, que pai e mãe faz algumas coisas, a gente fala, nossa, olha o que minha mãe tá fazendo. E a hora que a gente vira adulto, você fala assim, putz, fiquei igual. Quem nunca, gente? Quem já fez isso? Eu já. Teve muitas coisas que eu falava, ai mãe, não faz isso, que vergonha, que adolescente tem vergonha de tudo, né? Ai, que vergonha. Hoje eu faço exatamente igual, porque eu tenho 50% dela e 50% do meu pai dentro de mim. Então, que coisas que você herdou e que muitas vezes você tá honrando, muitas vezes de uma forma inconsciente, que tem atrapalhado sua vida. E aí, gente, nós tô empolgada, né? Como lidar com isso, né? Primeiro ponto, como eu falei, existem questões que a gente precisa trabalhar dentro dos atendimentos, até para entender seu caso, né? A questão, acho que a Mary perguntou, né? Do movimento interrompido com relação à mãe. Precisa de um atendimento para a gente trabalhar. Muitas vezes, gente, o que acontece? Para a gente não viver a nossa dor, o nosso maior medo, aquilo que incomoda, a gente não sabe, se a gente não trabalha, não entende, não tem um auxílio para entender os nossos medos. Porque para não viver a dor, eu só sei o que está na superfície. E aí eu vou tirando as cascas da cebola para entender. E é desconfortável, mas é libertador. Então existem muitas questões que dentro do atendimento a gente percebe que muitas vezes está pensando que é A e que pode ter um A muito mais profundo que precisa ser trabalhado, tá? Mas eu quero trazer
algumas indagações para você fazer consigo mesmo, para que comece esse processo de despertar. E quem quiser realmente aprofundar, realmente entender, a gente finalizando aqui, manda direct, porque tem uma sessão que eu unifico essa questão sistêmica, inclusive, da constelação da visão sistêmica, para a gente poder trabalhar isso, tá? É uma sessão que é um pouquinho mais longa, em que a gente trabalha tudo isso. Então, comece a refletir e pensar assim, o que você tem feito, que esforço que muitas vezes você tem feito para se sentir amada. Vou dar um exemplo bobo. Vai para um evento, para um churrasco. Isso acontece muito com mulher. Vai para um churrasco para alguma coisa. Com que roupa você vai? Às vezes você pensou em colocar um vestidão, alguma coisa, um batom vermelho. Ai, não vou colocar não. Acho que isso é muito. Então eu prefiro não fazer. Eu prefiro não colocar esse batom vermelho para eu pertencer. Se isso está acontecendo, essa questão menor, com certeza as questões maiores estão acontecendo. Então, que esforço que você tem feito para ser amada? Ai, não tô gravando vídeo, não tô divulgando meu trabalho, não tô ganhando dinheiro, nunca escolho o que eu quero. Se a gente vai em algum lugar, o pessoal pergunta o que quer, eu falo, o que vocês preferem? Ah, você quer pizza que sabor? Ah, qual que você gosta? Ó, por mim pode ser A, B, C ou D, sendo que você queria o A. Mas deixa eu ver o que as pessoas vão querer para eu não incomodar. Que estratégias você tem usado para sobreviver? Que máscaras que você tem usado? E quando eu falo máscaras, não é no sentido de você ser uma pessoa má. É a máscara da perfeita, é a máscara da que salva todo mundo, é a máscara de, nossa, essa aqui é uma máquina de trabalhar. É a máscara de quem tá sempre bem e que nunca nada tem problema. Que máscaras que você tem usado na sua vida? Começa a pensar sobre isso. Você tem ido para o caminho do mais ou para o caminho do menos? Como que tem sido isso para você? Que padrões de repetição que você percebe na sua família? Eu fui trazendo alguns exemplos. Ai, todo mundo perde dinheiro. Ai, várias pessoas da minha família tentaram ter o próprio negócio, todo mundo quebrou. O trabalho foi sempre com muito esforço, tem que ser suado. Se eu não fizer, tem gente, eu já fui dessas, tá? Que eu só me permitia fazer massagem se minhas costas travassem. Lembra que eu falei que eu sou de família de mulher guerreira? E quem é mulher guerreira, geralmente as costas e o maxilar gritam. Porque você carrega o mundo nas costas, você engole tudo e aí à noite, ó, maxilar pra que te quero, coluna pra que te quero. E se eu não fizesse massagem, porque a coluna tava travada, que era a forma de eu justificar que eu tava me cuidando, aí, né? Então, vê que padrões que tem repetido na sua família, que você tem repetido, muitas vezes de uma forma inconsciente, mas por amor. E aí vamos pro outro lado, pro lado do mais. Quais são os seus sonhos? Qual a importância dos seus sonhos? Tem gente que não consegue sonhar. Teve uma pessoa que a gente ela começou a mentoria comigo e a gente foi falar sobre sonhos, foi fazer uma visualização. Ela falou, meu sonho é preto e branco. E parece que vai desaparecendo. Por quê? Ela não se permite sonhar. É justamente aquela pessoa que se sentiu culpada de não ter ido no lugar da irmã. E aí, o que é importante? Você começar a entender tudo isso e transformar em algo bom tudo que você aprendeu. Toda a nossa história, todas as nossas dores, todas as repetições de padrão e todo o custo que nossos familiares ancestrais tiveram, pode se tornar força para nós, pode se tornar em autenticidade, no nosso diferencial e trazer leveza, porque aí você se conecta com a sua essência e se conectando com a sua essência, mas sem peso, é onde a carreira flui, é onde o dinheiro vem, é onde as costas, sai um peso, é onde a saúde fica melhor, porque como eu falei, se afetou a saúde, houveram questões emocionais que seu corpo foi gritando. Então olha para isso com carinho. Olha lá, a Ju falou que tem bruxismo. É isso mesmo, porque eu vou guardando e aí eu travo tudo. Travo a coluna. Eu, por exemplo, ainda tenho, mas eu não sinto dor, tá? Tem 3 hérnias de disco aqui na minha cervical. E eu sentia muita dor. Hoje eu não sinto nada. Fui até em aquelas camas de pula-pula, não sinto nada. Mas por quê? Por tanto carregar, né, inverter papel, querer ser mãe da minha mãe, porque ela ficou doente quando eu era criança. O meu corpo gritou, o meu corpo deu sinal.
Muitas pessoas, o dinheiro dá sinal, a carreira dá sinal, é sinal que precisa ser olhado. Bom, gente, é isso. Reflitam sobre isso que eu falei. Existe forma de tratar, existe uma sessão que a gente trabalha essa questão sistêmica, essa questão da constelação, essa construção que eu fui fazendo aqui para vocês, para justamente você entender e destravar e começar a ter esse novo olhar. Mas conta aqui pra mim, eu vi que a Mari colocou que live maravilhosa. Mari, tô muito feliz de você estar aqui, boa recuperação pra você, tá? Me conta aqui como que foi pra você assistir essa live, que insight que você teve, que aprendizado ou que chacoalhão que muitas vezes teve aí dentro de você, porque a nossa profissão, gente, isso é muito importante você ter em mente, é uma das nossas formas de servir a vida, né? E a minha profissão é uma forma de servir. É claro que existe o equilíbrio de troca, né? Dentro dos atendimentos, dentro da mentoria, dentro da constelação. Eu sirvo através do meu trabalho e recebo dinheiro como tinha um escambo, né, lá atrás. Eu te dou o arroz, você me dá o feijão e por aí vai. Mas a minha forma de servir é através do meu trabalho, seja dentro dos meus atendimentos, onde a gente aprofunda e olha realmente para a questão de cada pessoa, seja através das lives, seja através dos posts, mas é a minha forma de servir honrando tudo que meus ancestrais passaram e colocando dentro do meu coração todos os talentos que eu adquiri através de tudo que eles passaram, porque os nossos talentos são consequências de muitas dores que aconteceram lá atrás e que hoje trouxeram os talentos que cada um tem. Um dos meus é de conseguir me comunicar, de conseguir me conectar com as pessoas, de sentir, entender as dores delas e trabalhar isso. Então, quando a gente usa os nossos talentos, também fica mais leve, fica mais gostoso. A enxaqueca também tá na listinha da guerreira. Sim, a enxaqueca tá muito ligada ao feminino e à sexualidade. E aí a mulher guerreira afeta totalmente o feminino e a sexualidade. Amei suas colocações, amei, me fez pensar muito aqui comigo. O problema pode ser muito mais profundo. Sim, gente. A partir de agora, principalmente quem estuda, né, dentro do desenvolvimento humano e ouve muitas vezes dependência emocional, e entenda que é algo muito mais profundo. Se tá travando, se não tá fluindo, é alguma coisa, começa a se perguntar o que eu não tô conseguindo ver. Um câncer de... Isso, Lu, câncer de mama também tá muito ligado ao feminino, a questão das mulheres dentro do sistema. Depois me conta também, Lu, como que foi hoje a consulta. Gente, é isso. Quero desejar uma linda tarde para vocês. Aqui começou a chover, vai ser uma tarde bem chuvosa. Quem quiser aprofundar, trabalhar a sua questão especificamente, que como eu falei, tô trazendo de uma forma macro, cada caso é um caso, dá para trabalhar esse movimento interrompido em direção à mãe, dá para trabalhar essa questão da mulher guerreira, manda direct, a gente agenda a sua sessão, eu passo certinho questão de tempo do atendimento, que é um tempo mais longo, de valores, tudo certinho. A Mayara falou, parabéns, estou extasiada com tanto insight, viajei em momentos que vivi, e é isso, gente, se conectem com isso, se conecte com a sua história, porque ali está a sua maior dor, mas também está o seu maior recurso, que você vai usar para sua profissão, para sua prosperidade, para sua saúde e para suas relações, tá bom? Uma ótima tarde para vocês, vou deixar a gravação, como vocês pediram. Lembra de depois que tiver gravado também, colocar lá nos comentários os seus insights para que mais pessoas queiram assistir esse conteúdo e clicar no aviãozinho também para encaminhar para as guerreiras, para as mulheres ou para os homens que você percebe que tem essas travas, tem essas questões para que todos possam aprender. E se quiser agendar e trabalhar o seu caso específico, tirar essas amarras, manda uma mensagem, eu te explico direitinho, a gente agenda o seu horário, tá bom? Tchau, tchau, até mais!